A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meus queridos amados irmãos e irmãs, feliz Páscoa a todos vocês inscritos nos nossos canais, que é este canal, o canal do Fábio Pentecoste, que é o nosso segundo canal, Tradição Católica e Debate, terceiro canal, Fábio Justina, direto da roça. Feliz Páscoa, abundante. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia, ressuscitou. E o evangelho que nós vamos meditar hoje, não perca de modo algum, não deixe de comungar Jesus. Se você está preparado, se você já se confessou durante a quaresma, a Semana Santa, você está apto a receber Jesus na Eucaristia, porque o mandamento da igreja nos diz comungar pelo menos uma vez por ano na Páscoa. É Páscoa, meus irmãos. Aleluia, o Senhor ressuscitou para que tenhamos vida nova e possamos entrar na eternidade, através de sua carne e do seu sangue. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Muito bem, e o evangelho de hoje que você vai ouvir na Santa Missa é este, capítulo 20 de João, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos meditar? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, depois do sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda era escuro, e viu que a pedra foi removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro, a quem? Ao líder da igreja, Simão Pedro, olha aí, a Pedro, né? Ao Pedro, tem que estar ligado ao líder do grupo, ao líder dessa assembleia, Pedro, né? E o outro discípulo a quem Jesus amava, quem? João. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele discípulo a quem Jesus amava, correram ao sepulcro. E eles corriam junto, mas aquele discípulo a quem Jesus mais amava, correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro, inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário, que estivera sempre à cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo a quem Jesus amava, o que chegou primeiro, e viu e creu. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo o qual, segundo o qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, você ouviu bem claro no capítulo 20 de João, de 1 a 9, Jesus verdadeiramente ressuscitou. A pedra do sepulcro não pôde mais segurar o mestre na mansão dos mortos. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, a ordem de Jesus foi para aquele povo, para Maria, para Marta, foi esta: tirai a pedra, removei a pedra, porque aquela pedra mais tarde não vai conseguir segurar mais o Senhor no sepulcro. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós somos também convidados a tirar a pedra nessa Páscoa. Aleluia, o Senhor ressuscitou. Nós somos convidados a remover as pedras que ainda nos prendem nos sepulcros do pecado, dos vícios, de tantas coisas, de tantas mazelas que ainda nos segura de termos verdadeiramente comunhão com o Senhor. Na realidade, nós somos falhos, mas somos chamados pelo Mestre, como ele disse no capítulo 5 de Mateus, versículo 47. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Então nós somos convidados pelo Mestre a trilharmos o caminho da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui duas coisas interessantes acontecer na ressurreição do Senhor. Maria Madalena vai avisar a quem? A Pedro. Maria Madalena mostra a sua submissão ao líder da igreja. Pedro agora é Papa, pai desse rebanho. Como ele mesmo disse em 1 de Pedro 5,13, Marcos, meu filho, na fé. Veja, meu filho, então você está dizendo meu filho, ele é o quê? Pai. E Marcos não tinha parentesco de sangue nenhum com Pedro. Essa aqui é a realidade. Porque ele agora é o Papa. Papa quer dizer pai. Pai do rebanho do qual Jesus encarregou quando ressuscitou também, confirmando em João 21, do versículo 15 em diante: apacenta, encaminha, cuida, seja o líder dos meus cordeiros. O líder apacenta na fé, confirma na fé, como em Lucas 22, 31, as minhas ovelhas. Então ele é aquele
que é o nosso pai. Por que pai? Porque confirma na fé. Abraão era pai por quê? Porque confirmava na fé da circuncisão, a aliança feita a Abraão por Deus. E o Papa é isso hoje para nós, é o novo Abraão da nova e eterna aliança. Mas duas coisas interessantes acontecem aqui. Maria Madalena que vai avisar a quem? Ao líder. E ali corre os dois. Corre aquele que Jesus dá sua mãe por mãe dele também, João. João é mais novo, corre mais do que Pedro. Chega primeiro no túmulo. A Sagrada Escritura diz que ele chega primeiro, ele olha, mas não entra. Diz que ele creu. Por que ele não entra? Porque quem deveria primeiro supervisionar o túmulo era quem? O líder da Assembleia. Quem era o líder da Assembleia? Pedro. Ele não entrou. E a Sagrada Escritura é clara. Ele ficou do lado de fora, Pedro chegou e entrou no túmulo. Vejam, meus irmãos, a submissão da Assembleia, da igreja primitiva, ao líder dessa igreja. O príncipe dessa igreja, São Pedro. Maria Madalena vai avisar quem? Ah, Pedro. João não entra, para que chegue o líder e ele entre. Então Pedro chega e entra. Aí depois, diz a Bíblia, João também entra no túmulo. Então, os meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós vemos na Sagrada Escritura, em todas as partes, onde liga os primeiros cabeças da igreja, que ali tem um príncipe. Quando nós olhamos para Atos 10:1, diz que o Senhor, em diante, escolheu 12. Primeiramente, Pedro, porque é o primeiro. Primeiro vem de primado, o primado. Pedro é o primeiro. Então, senhores protestantes, vêm comentar nos meus vídeos, olha, dizer que Pedro foi Papa, isso é causar inimizade, é forçar a amizade, a inimizade. A ignorância é sempre atrevida. Pedro foi sim o Papa. O contexto histórico narra, depois de Pedro veio Lino, depois de Lino veio Cleto, depois de Cleto Clemente, Evaristo, até chegar hoje ao Papa Francisco, o Papa de número 268 no governo da Santa Mãe Igreja. A ignorância é atrevida. Para poder negar e dizer que eles estão com a verdade, tem que inventar alguma mentira contra a Igreja de Cristo. Tem que blasfemar e perseguir. É os vômitos da serpente contra a mulher. Já sabemos. Não adianta blá blá blá. Não adianta tentar se justificar estando na mentira. Vocês acreditam aqui para nós que o Satanás acha que está fazendo a coisa certa? O próprio Lúcifer acha que está fazendo a coisa certa, porque diz, sou um Deus. Olha só, já está o quê? Condenado. Meus irmãos, mas nós vemos aqui que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Que Ele possa, meus irmãos, desse domingo, e Ele quer, depende do seu livre-arbítrio, você fizer o convite para Ele entrar na sua vida e transformar a sua vida. Porque Ele disse, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, batendo na porta do teu coração. Chamando pelo teu nome, chamando por você mulher, chamando por você homem, você jovem, né? Até mesmo criança. Tem até crianças que postam aqui, comentam de vez em quando no canal. Mas vejam, está chamando por você. Eu estou à porta do teu coração batendo. Se ouvir a minha voz, a voz da igreja que vos ouve, me ouve. E a igreja, quando nós falamos a voz da igreja, quando a igreja fala, explicando as escrituras, quando fala nos dando, falando pela tradição oral, é a igreja mestra da verdade, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Meus queridos, somos chamados a ouvir a voz da igreja, que é a voz de João Batista que clama nesse deserto, que é o mundo de trevas, o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que viria um tempo em que as pessoas já não mais suportariam essa doutrina da igreja de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 3. Virá um tempo em que os homens não suportarão mais a sã doutrina da igreja, mas levados por falsos mestres, sentiriam cócegas nos ouvidos para ir após os falsos mestres. Estamos vendo quantos católicos que não são católicos verdadeiros estão sendo enganados pelas heresias atuais, pelas filhas de Lutero. Nós vemos, sabemos. Mas eu e você somos chamados a fazer a diferença e a testemunhar com a vida e por palavras verdadeiramente o que ensina o Senhor através da sua igreja. Porque em Lucas 10,16 ele disse, quando a minha igreja, quando vocês ensinar, é eu ensinando. O que vocês fizerem é eu fazendo. O que você, Pedro, e os seus sucessores ligar na terra, porque as chaves significam os sucessores, chaves está no plural, em Mateus 16,19, o que você ligar na terra está ligado no céu.
tudo que for ligado ao Papa está ligado no céu. Agora, foi desligado dessa igreja, está desligado do Papa, meu irmão, minha irmã, raciocine e pense, cuidado no que você está dando os pés, porque não está ligado no céu. É a Bíblia que diz isso. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, o que eu tenho a dizer é: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, missa de Páscoa hoje, não perca de maneira alguma. Você que vai pela manhã, você que vai meio-dia, você que vai à tarde, você que vai à noite, não perca a missa de Páscoa. Verdadeiramente, Ele ressuscitou. Aleluia!